escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, estudo bíblico na nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. Continuando a sequência na nossa revista, que tem como tema Igreja complicada. Você conhece alguma? E dentro dessa revista nós vamos estudar a lição 7, que é Igreja e Diversidade. Que diversidade que se refere a esse título? Aos dons espirituais. A lição nos ensina sobre o corpo de Cristo sem mutilação, quer dizer, sem cortar pedaços, sem pedaços que não funcionem, e com a cooperação de todos os seus membros, cada um com o seu dom. O estudo é baseado na carta de Paulo à Igreja de Corinto. A Igreja de Corinto, nós já estudamos em lições anteriores, era imatura espiritualmente, uma cidade cheia de corrupção, mas alguns dos coríntios vangloriavam-se dos seus dons. É preciso evitar conhecimentos distorcidos acerca dos dons. Dons espirituais não são para competição entre os membros da igreja. Os dons são para cooperação. A diversidade da igreja tem os diversos dons e isso deve contribuir para a unidade da igreja. Vamos orar para preparar o nosso coração. Santo e querido Deus, nosso amado Pai, neste domingo, dia que deve ser santificado para gastarmos o nosso tempo com amor, estudando as coisas do seu reino. Abençoa, Senhor, o estudo que vamos ter juntos sobre o capítulo 12 de Coríntios acerca dos dons espirituais. Que nós, ao terminarmos a aula, entendamos que aquilo que Deus nos torna capaz de fazer, Ele o fez para o crescimento da sua igreja. Então devemos procurar onde ajudar na igreja, onde podemos nos encaixar, sempre olhando para a necessidade da igreja e não o nosso gosto, a nossa preferência ou o que o outro possa estar fazendo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, os objetivos da lição então seriam saber da importância do exercício dos dons para o crescimento saudável da igreja, conhecer os dons, os seus dons, cada um o seu, para melhor servir a igreja, não é para eu dizer, olha, o meu e o seu, e esforçar-se por preservar a unidade da igreja. Paulo, nessa carta aos Coríntios, fala com muita clareza da importância da unidade da igreja. Se nós fôssemos tentar apresentar numa frase, nós poderíamos dizer: os dons foram concedidos por Deus e devem ser usados para edificação e crescimento da igreja, e não para orgulho pessoal ou para divisão da igreja. Na verdade, o que quer dizer dom? Dom é um presente, é uma graça, é a manifestação da graça de Deus sobre a sua igreja. Ele nos capacita a realizar tarefas, funções. Se o dom é um presente, não existe então espaço para orgulho dentro da comunidade cristã por causa de um determinado dom. Todos os membros do corpo de Cristo têm pelo menos um dom. A questão é saber qual é o seu dom, qual é o dom de cada um e saber por quê? Saber para servir. Me ocorre que às vezes as pessoas mais tímidas, elas não se envolvem com nada na igreja. Elas ficam distantes. Eu não sei o que eu poderia fazer. Envolva-se. Deus vai mostrar.
Os dons espirituais são, então, um presente de Deus, são distribuídos por Deus como lhe apraz, na pessoa do Espírito Santo de Deus, ele distribui como lhe apraz, visando a edificação do corpo, que é a igreja. Os dons são diversos e complementares. O corpo não tem só um tipo de membro, um tipo de dom. Todo o corpo depende das várias funções. Os dons e a edificação do corpo de Cristo é o que nós vamos tratar. Começaremos estudando 1 Coríntios 12, é um capítulo longo, tem 31 versículos. Vamos ver primeiro de 1 a 7, a respeito dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Proveitoso para quem? Para o corpo de Cristo, para a igreja. Se nós continuarmos nos versículos de 8 a 12, a 10 pelo menos, nós continuaremos dizendo assim: a manifestação de Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Isso era o 7. 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, a outro, operações de milagres, outro, profecia, outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então não sou eu que vou pedir, é o Espírito que distribui como lhe apraz a cada um individualmente, sempre visando o fim proveitoso para o corpo de Cristo. Isso é o que nós ouvimos Paulo explicando em 1 Coríntios 12, até o versículo 10. Então vamos parar aqui um minutinho para entender o que quer dizer a palavra da sabedoria. Então, a uns é dada a palavra da sabedoria, habilidade espiritual de aplicar a verdade de Deus em situações específicas. O que quer dizer a palavra do conhecimento? Habilidade espiritual de compreender e explicar claramente verdades bíblicas. Há um outro no mesmo espírito, a fé. Fé, confiança das coisas que ainda não aconteceram, mas foram reveladas e pelo autor nós cremos. Há um outro no mesmo espírito, dons de cura, desnecessário explicarmos, dom de curar. Há outro, operações de milagres. A outra, profecia. Profecia é um dom temporário de ocasionalmente falar a palavra de Deus de uma maneira infalível. Os profetas são listados como também apóstolos, mestres. Então, essa é a profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Então, há pessoas que conseguem distinguir, enxergar o mundo espiritual. Há um, variedade de línguas e a outra, a capacidade de interpretá-las. Isso aqui, em Corinto, a quem recebia essa capacidade se considerava superior. Isso na cabeça de algumas outras pessoas pode acontecer. Mas então Paulo explica isso em Atos 2, versículos de 4 a 6. No Pentecoste, as pessoas falavam em línguas, mas cada um falava na língua, sua língua materna, e entendiam tudo que era dito ali. Não era simplesmente falar e não interpretar. Mas, vejamos o versículo 11. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas,
nós vimos distribuindo-as como lhe apraz. Então, ainda em 1 Coríntios 12, lá no versículo 28, eu vou pôr aqui, depois nós vamos repetir. Alguns estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Paulo, na verdade, cita, eu fui estudando, a gente vê uma lista dos dons nas cartas de Paulo, e em Romanos 12, ele menciona, se profecia, segundo a profissão da fé. Se você exercer ministério, dedique-se ao ministério, esmere-se em fazê-lo. Quem ensina, esmere-se em ensinar. O que exorta, faça-o com dedicação. Exortar seria como que colocar ombro a ombro com uma pessoa que está caída, abatida, e você ajudá-la a se levantar. O que contribui, o dom da contribuição, todos nós podemos exercer isso, cada um dos seus limites, que faça isso com liberalidade. O que preside, quer dizer, ele tem um dom de um comando, que faça isso com diligência. Misericórdia é sentir o córdio, o coração miserável com a desgraça do outro. Faça isso com alegria. Então, em 1 Coríntios 12, de 6 a 8, nós vimos o que significa a profecia, que é o dom temporário de falar a palavra de Deus de uma maneira infalível. O ministério, que é o ensino, a exortação. Contribuir é usar a sua riqueza para abençoar os outros, com liberalidade, sem ostentação. O dom de misericórdia, visitar enfermos e necessitados com uma boa disposição, a qual não os faça se sentirem um incômodo, um nada. E zelo também nas atividades gerais, seja qual for. O que você for fazer, faça com o máximo das suas forças, que façamos com o máximo das nossas forças. Ainda Paulo, falando em dons, em outros livros, além de Coríntios, em Efésios, está assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, atenção, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura e da plenitude de Cristo, que ele sim reúne todos os dons. E Paulo volta agora, vamos voltar para o livro de Coríntios, em 1 Coríntios 12, nós lemos dos versículos de 1 a 13 os seguintes trechos. Nós confessamos o mesmo Senhor, nós dependemos do mesmo Deus, todos ministramos no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, todos recebemos o mesmo batismo. Então, o importante é a unidade na igreja. A divisão entre o povo de Deus apenas enfraquece o testemunho ao mundo perdido, que nem sabe o que é a igreja. A distribuição dos dons espirituais exercidos corretamente é, na verdade, um dos pilares para o crescimento saudável da igreja, onde eles podem ver o testemunho de que todos dão a sua contribuição, todos trabalham na seara do Mestre, e isso se soma fazendo uma igreja forte, que caminha, que evangeliza e que cresce. Deus dá graciosamente dons a cada um dos seus filhos. Ele decide soberanamente quem recebe qual dom e quantos dons cada um recebe. A distribuição soberana de dons por Deus deve gerar louvor, ações de graças e não desencorajamento. Minha função é tão simples. Não deve ter isso. Deve gerar humildade, porque os dons foram dados de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com os méritos do recebedor. Não é porque alguém faz uma coisa que você talvez ache que gostaria de fazer, que ele tem algum mérito. Ele não tem. Isto é a vontade do Senhor, ele escolhe. Ele é soberano. Em 1 Coríntios 2,15, nós lemos assim, na verdade de 12 a 15. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, é Paulo explicando a unidade. Todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo.
assim também a respeito de Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, judeus ou gregos ou escravos ou livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Por exemplo, só tem pé, um corpo com pé, ou só mão, não é assim, ou só cabeça. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, diz o versículo 16, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, Paulo usa um corpo humano para nos explicar a importância de cada parte. Se todos, porém, forem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo. E em 1 Coríntios 12, de 21 a 24, nós aprendemos do apóstolo Paulo o seguinte: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós, pelo contrário. Os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são mais necessários. Os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Aqui deixa eu parar um minutinho. É muito mais fácil a gente chorar com uma pessoa que está mal do que ficar muito feliz quando alguém foi muito honrado. Existe uma coisa feia dentro do coração humano que é a inveja. Então, cuidado. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, até aqui vai. Agora, se um deles é honrado, eu não tenho que ficar preocupado, eu tenho que ficar feliz por ele, e todos devem se regozijar por ele. Ora, vós sois corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja apóstolos, outros profetas, outros mestres, operadores de milagre, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, todos são profetas, todos são mestres. Todos seríamos pastores da igreja para ter importância? Ou operadores de milagres? Tem todos os dons de curar, todos têm o mesmo, todo mundo tem que ser presbítero, todo mundo tem que ser diácono, todo mundo tem que cantar no coral, todo mundo tem que ser professor, todo mundo tem que fazer de tudo. Não, a igreja tem 1 milhão de funções. Aproxime-se, não fique isolado. Nós temos que lutar contra isso. Fica retraído, não tem lugar para mim. Tem sim, e Deus honra quando a gente se coloca à disposição dele, para ele nos guiar e nós encontrarmos o lugar para somar e trabalhar na igreja. Toda a igreja tem que crescer, frutificar, atender os seus membros e atender a comunidade toda dentro da qual a igreja está inserida. Então, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Evangelizar, todos temos que evangelizar, trabalhar com amor, com zelo. Em 1 Coríntios 14, que então o capítulo 12 nós conseguimos ler agora, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, no sentido de pregar aquilo que Deus manda e não o proibais o falar em outras línguas, mas tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, se há quem fale línguas, deve haver quem interprete, mas não são palavras sem sentido. Então, vamos ver o que nós fizemos até agora. Nós estudamos 1 Coríntios 12, com quais objetivos? Saber da importância do exercício dos dons para o crescimento saudável da igreja. Bom, que dons? Eu tenho um. Conhecer os seus dons para melhor servir.
eu tento ajudar em um setor. Se dá certo, eu estou encaixada, aquilo prospera. Se não dá certo, não é aquele o meu lugar. Não significa que eu não seja importante, não seja necessário e não seja útil. É importante cada um somar. Só os serviços que a igreja pode prestar à comunidade, só o levar a mensagem preciosa do evangelho a tantos perdidos que nos rodeiam. Todos temos funções importantíssimas na igreja. Sempre estaremos aquém do que nós podemos fazer. Esforçar-se, cada um deve se esforçar por preservar a unidade na igreja e não fazer qualquer tipo de divisão, panela. Não pode ter isso. É importante estudarmos sobre os dons. É importante orarmos para que o Senhor mostre qual é o meu dom. Não tenha medo de tentar coisas novas. Apresente-se. Procure o dom em meio a adversidades. Vê situações em que precisa de alguma coisa. Tenta, ajude, envolva-se. É isso que alguns não fazem. Somem, desaparecem, não querem compromisso com nada. Não, pois não vai dar certo. Não faça isso. Não pense nas suas necessidades, pense nas necessidades da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Observe pessoas que você vê o que fazem e gostaria de fazer. Ore, não fique de braços cruzados. Então, a lição sobre dons, ela nos alerta simplesmente. Você está trabalhando, você está somando, preste atenção. Conclusão e aplicação. A igreja é unidade, os dons são diversos. É preciso aplicá-los para o crescimento da igreja, e isto é sinal de maturidade cristã. Se você não está muito envolvido, e agora com essa fase, nós vemos que tem alguns setores que não estão funcionando tão bem, agora estamos retomando. No domingo, hoje, dia 8 de agosto de 2021, a Igreja Presbiteriana de Jaú está retomando as suas atividades presenciais, inclusive. Mas vamos continuar mantendo as atividades online, porque também é um complemento importante, e não é pelo fato de que a igreja abra que você tem que ir, você vai fazer aquilo que a tua saúde, o teu cuidado, o teu conhecimento disser para você fazer. Mas com a igreja, contribua, sempre. Podemos usar uma comparação que veio nesta revista que nós estamos estudando, que é assim: você é o mar da Galileia ou você é o mar morto? O que é o mar da Galileia? É um mar cheio de vida, porque chega água naquele mar e daquele mar parte água. Então ele recebe e distribui. E, em contraste, o que é o mar morto? O mar morto é um lago que estagnou, não tem escoamento. A água que chega nele, ali fica e dali só evapora. Ela não distribui, ali não tem vida. Assim, o seu dom, enterrado dentro de si mesmo, sem participar das atividades da igreja, vai ser como se nós fôssemos um mar morto. Você tem grande potencial, porque Deus te deu, de impactar a vida de pessoas. Empregue os seus dons. Use seus dons para edificar pessoas, cumprir a missão de Jesus e trazer a glória de Deus. Não fique de braços cruzados. Você pode ter um grande potencial e, se não canalizar para o bem das pessoas, seus dons podem ser inúteis. Sirvamos ao Senhor com alegria, visando a edificação e a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Bendito seja Deus, que nos permitiu continuar vivos neste final de pandemia e que nós possamos a cada dia aprender mais, a santificar o domingo como um dia de hoje, estudando a palavra de Deus, buscando o Senhor em oração e nos aplicando, não ficando de braços cruzados, trabalhando através da igreja pela nossa comunidade, fortalecendo com isso o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Tenhamos uma semana firme, frutífera e feliz. Em nome de Jesus. Amém.